Meu querido irmão, minha querida irmã, cheguei por aqui hoje. Olha, dentro da narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, há uma máxima. E justifico o porquê dessa máxima. Porque o ser humano é compreendido a partir da visão bíblica. Porque o ser humano é compreendido como imagem e semelhança de Deus, todas as vezes, e isso é constante, todas as vezes que nós, seres humanos, não nos comportamos, não nos vemos, não nos identificamos como imagem e semelhança de Deus, e não poucas vezes nós nos afastamos de maneira absurda dessa imagem e semelhança de Deus, imediatamente surge o convite à conversão, à mudança de vida. E o que é essa conversão? O que é essa mudança de vida? É voltar para Deus, para a condição de imagem e semelhança de Deus. E esta conversão, esta mudança de vida, já é possível verificarmos hoje nesta liturgia. E eu pontuei aqui três pontos, tá? Para falar com você sobre esta liturgia. E a primeira leitura é extraída de Gênesis capítulo 44. O que é que vemos na primeira parte desta primeira leitura? Judá, desconhecendo estar na presença do seu irmão José, tenta persuadi-lo a ficar com ele e não com Benjamim. Ou seja, suas palavras assinalam uma verdadeira mudança, assinalam uma verdadeira conversão. Observemos que ele e os seus irmãos não teve escrúpulos de vender José aos ismaelitas. Um parêntese aqui, me ajude a retornar. Você lembra quando eu disse, acho que no último vídeo que fiz, que voltaria a falar sobre a Sara, né? Ela, dentro da tipologia, ela é um tipo de Maria Santíssima, mas um tipo imperfeito. Para quem José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos? Para os ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Eram os filhos de quem? De Abrão com a escrava egípcia Agar. Eles eram parentes. Por que aquilo aconteceu? Aquela rivalidade. Nós vamos deixar isso para outro momento. Eu quero voltar neste ponto porque é importantíssimo. Mas hoje, vejamos que Judá e seus irmãos não teve escrúpulos de vender José aos ismaelitas. Mas agora, diante do soberano desconhecido, ele não está disposto a deixar Benjamim, o irmão mais novo, o irmão caçula, longe do velho pai. Judá sabia muito bem o que eles fizeram, o que causaram para Jacó.
quando lá chegaram com a túnica de José, manchada de sangue, rasgada. Foi uma fera que o atacou, que o devorou. Então agora, naquela situação em que eles estavam, ele não estava disposto a repetir a cena, a fazer com que seu pai sofresse outra vez aquela dor, já sentida, já chorada, já vivida. Então Judá está dando uma demonstração. Ele não sabia diante de quem estava, ele não estava reconhecendo estar diante do seu irmão José, aquele a quem haviam vendido. Ele não tinha esta consciência, mas José sabia que eram os seus irmãos. E naquele momento, José... É porque lá já tem pão lá. E aquele pão vai ficar aqui. Tá bom. Né? É assim que acontece aqui no estúdio, no nosso estúdio. Então José estava sabendo que José estava profundamente contrito, arrependido, sentindo a dor do que fizeram ao seu irmão, que julgavam ou ter morrido, ou sabe lá por onde estivesse andando. Tá certo? Então aqui está, neste primeiro ponto, uma mudança, uma conversão. José percebe que eles não queriam repetir aquela cena, que ele estava falando uma verdade absoluta. O segundo ponto é, diante dessa atitude de mudança, de conversão, que José revela sua identidade aos irmãos. E o mais importante é que o ato de crueldade perpetrado pelos seus irmãos, José interpreta no horizonte da salvação. Olha aí. A conversão, a mudança de vida produz um momento a conversão, a humilhação, a mudança de vida, ela produz a benevolência de Deus. Então, aquele contexto de verdade que Judá pronuncia, que Judá comunica com humildade e com verdade para aquele soberano, faz com que José se dê a conhecer aos seus irmãos. E o mais importante nisto tudo não é simplesmente o dar-se a conhecer aos seus irmãos. É a interpretação que José faz da história. Ele lhes diz: não vão brigando pelo caminho. Não vão contendendo entre vocês pelo que fizestes comigo. Porque não fostes vós que me mandastes para cá. Isto é muito sério, queridos. Isto é muito sério. Não fostes vós que me mandastes para cá, mas foi Deus quem mandou-me à vossa frente para agora conservá-los em vida. Que coisa!
Observemos o quanto precisamos subir na escada da conversão, da mudança, porque nos dizemos cristãos, somos grandes mestres de Bíblia, somos pessoas que oramos, que rezamos, que jejuamos, que fazemos novena, isso, aquilo, outro. Mas não conseguimos dar este passo. Não conseguimos ver o agir de Deus na história. Não conseguimos ver que aquele calabouço no qual fomos colocados faz parte de um processo, de um projeto de Deus, de um projeto salvífico. José conseguiu entender, José conseguiu compreender que ele estava diante de um projeto de salvação. Com a chegada dos seus irmãos ali, ele interpreta, ele compreende que Deus o colocara para salvar, em primeiro lugar, o Egito. Porque é somente quando a fome se estabelece sobre a terra, e aqui vamos falar logo de cerca de 7 a 8 anos. Virão 7 anos de fartura. E logo em seguida, sobrevirão ao Egito 7 anos de fome, de penúria. Então vamos colocar aí uns 8, uns 9 anos. Quando a fome chegou lá na terra de Canaã, e eles sabendo que havia trigo no Egito, Jacó sabendo que no Egito havia fartura de trigo, eles lá chegam. Então, quando José vê os seus irmãos indo atrás de comida, ele compreende que Deus o coloca como salvador, primeiro do Egito, e de toda a região faminta, que ao Egito ia buscar alimento, como também da sua própria família. Então essa é a interpretação que ele tem. Não vão brigando, não vão discutindo sobre o que fizestes comigo, porque foi Deus que mandou-me para cá e não vós. Bem, neste horizonte a gente entra no Evangelho. O reino dos céus chegou. O reino dos céus está entre vós, ou seja, Jesus é o José por excelência. O reino dos céus chegou para o Egito através de José. O reino dos céus chegou para a família de José através do próprio José. O reino dos céus chega para nós através de Jesus Cristo, que é o José máximo, o José por excelência. E é ele, e é nele, que encontramos o perdão das nossas faltas. Como Pedro dirá naquele discurso, vós matastes o príncipe da vida. Mas Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Arrependei-vos e convertei-vos. O próprio Cristo no madeiro diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O primeiro mártir, Estevão, proclamou esta palavra, perdoa-lhes, Senhor. Não lhe imputes a maldade que estão a fazer. Queiramos hoje fazer uma análise, olha que tema quaresmal, não é? Uma reflexão profunda da nossa história e nos aproximarmos daquele que perdoa todas as nossas falhas. Se José perdoou a grande falha, o grande pecado dos seus irmãos, com toda certeza
Jesus Cristo é suficientemente cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia para perdoar-nos de todos os nossos pecados. Sobre todos nós, hoje sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.